Olá! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a relação da nutrição com tumores do sistema nervoso central. Será que existem alimentos ou dietas que podem contribuir para o desenvolvimento do glioma? Ou, como a gente sabe, né, alguns grupos alimentares protegem o desenvolvimento de algum tumor. Será que a gente consegue falar, como a gente fala com propriedade para alguns tumores dos cabeça e pescoço, trato gastrointestinal, como falar para tumores do sistema nervoso central? Eu fui estudar um pouquinho a respeito e o que a gente mais encontra é a relação com proteção ao desenvolvimento, né, ou aumento de risco em gliomas. Então, os gliomas, eles correspondem a 30% dos tumores cerebrais. Apesar de ser um grupo pequeno, quando eu olho para a característica maligna de todos os tumores do sistema nervoso central, eles respondem por 80% desses tumores. Então, é um tumor que tem uma taxa de mortalidade, né, uma característica agressiva, pensando em todos os tumores do sistema nervoso central. Então, a incidência dele, como um todo, ela é baixa, mas essa alta taxa de mortalidade faz a gente buscar entender melhor quais são esses fatores de risco existente. Então, o que a gente tem de relação para consumo e que seja protetivo ou não para esse tipo de tumor. Então, quando a gente fala em glioma, a gente lembra de glia. Por quê? Porque os gliomas são derivados, né? Esse tipo de tumor é derivado das células da glia. Quais são os sintomas de quem tem um glioma? Ele começa com a reclamação, né, de uma cefaleia, é uma dor de cabeça de manifestação clínica característica, porque ela é uma manifestação clínica, uma dor contínua e que parece piorar à noite. Então, existem esses sinais de alerta que já começam a sugerir que, além de uma lesão, de um tumor inicial, eu já estou promovendo lesão a outras células do sistema nervoso central. E aí eu posso ter associação, inclusive, com presença de náuseas, vômitos, mudança no padrão de dor, alteração de alguns comportamentos cognitivos. Então, eu posso ter impacto na memória, no humor e até na personalidade do paciente, né, do indivíduo. Então, um dos únicos fatores que eu consigo pensar em modificar até então, né, bem estabelecidos, é a exposição a altas doses de radiação. A gente sabe que existem poucos fatores de risco conhecidos. A radiação é um deles, a própria predisposição genética é outro. Então, a genética, pouco eu consigo pensar em alterar. A exposição à radiação até a gente consegue, né? É um fator modificável, mas são só eles. Então, devido a essa alta taxa de mortalidade, pensa-se em investigar se existe uma relação também de hábito alimentar e maior risco para desenvolvimento de tumores cerebrais. Muito do que a gente tem, vocês vão ver, são desenhos de estudos observacionais que tentam mostrar aquela relação da ingestão de alguns alimentos ou algum tipo de dieta, alguns grupos alimentares e o desenvolvimento de gliomas. Mas a gente sabe que existe alguns vieses para a interpretação desse tipo de estudo e aí a gente consegue concluir muito pouco a respeito dessa relação causal entre dietas ou alimentos específicos e o desenvolvimento de tumores como os gliomas. O racional para essa relação, mas eu quero explorar porque sempre a dieta tem um papel protetivo, sempre a dieta vai causar alguma coisa. Não, existe uma lógica disso, principalmente olhando para aquele grupo dos alimentos das carnes vermelhas e processadas, que a gente sabe que são totalmente contraindicadas esse consumo em nível, né, elevado de consumo, porque elas têm compostos carcinogênicos, principalmente quando eu falo daqueles compostos N-nitrosos, que são comuns, né? Então, pode acontecer ou numa formação, quando a gente fala que é uma exposição endógena, que tem relação ao consumo da carne vermelha em si, né, é característica da própria carne vermelha, ou exógena, quando a gente fala da exposição dessa carne a nitritos e nitratos. Então, quando eu estou falando dessa exposição, eu estou falando que é algo exógeno ali que eu trago para a carne, até às vezes na forma de conservar ou de produzir a carne processada. De forma endógena, o que eu falo que a carne contribui? Porque o ferro M,
que tem ali na carne vermelha, ele parece aumentar a formação desses compostos N-nitrosos de forma endógena. Então, qual que é o problema? Os compostos, por isso que tem muitas coisas que estudam a relação da carne vermelha olhando para essa questão do ferro M. E aí o problema se dá por quê? Por conta desses compostos N-nitrosos, seja de forma endógena ou exógena, como a gente conversou, além deles terem esse alto potencial carcinogênico que a gente conhece, eles conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. E aí leva, assim, que pensando assim, um consumo, né, um alto consumo de carne vermelha, então, poderia levar a uma maior exposição das células cerebrais a esse composto e, consequentemente, a maior risco de desenvolvimento de glioma. Então, algumas cortes grandes e famosas, né, o EPIC, que é uma corte prospectiva de países europeus, que tenta mostrar sempre essa relação de causas do câncer, investiga muito a questão da nutrição no câncer, ele tentou avaliar o consumo da carne vermelha, né, pensando, e do ferro M mesmo no total, e a relação com o maior desenvolvimento de gliomas. Então, como que eles fazem essa conta do ferro M? A relação que eles colocam de proporção do ferro M para o ferro total, né? Porque a gente acaba olhando em questionário o ferro total. Então, qual que é essa proporção desse ferro total que é de ferro M, né? Então, foi considerada. Depende. Se eu estou consumindo carne bovina, aquela quantidade de ferro total, quanto dali é M? 65% é M. Se eu estou consumindo uma carne de porco ou frango, qual que é esse total de ferro M? Cerca de 39%. E se eu estou consumindo peixes, o total que tem no peixe ali do total de ferro, cerca de 25, 26% é ferro M. Então, a partir desse cálculo, eles tentam estabelecer a relação do consumo desses alimentos e, consequentemente, do ferro M e o desenvolvimento de glioma. Então, os participantes numa corte, assim, eles são acompanhados por um longo tempo. Nesse caso da corte do EPIC, eles foram acompanhados por, em média, 14 anos. E aí os autores encontraram que o consumo de carne vermelha, ferro total ou ferro M não estavam relacionados a maior risco para desenvolver glioma num estudo grande como esse do EPIC, que são, né, mais de centenas de milhares de pessoas sendo acompanhadas por um período, aqui no caso, para essa relação de 14 anos. E aí também a gente consegue demonstrar que o consumo, por outro lado, né? Será que o consumo de frutas e vegetais, de peixes, de aves, ele tem a relação de proteção para o desenvolvimento de gliomas? Então, existem meta-análises, se vocês procurarem, que já tentaram mostrar essa relação. Ou do consumo de vitamina A, através dessas fontes, como eu falei para vocês, e a redução do risco de glioma. Porque a vitamina A, ela teria esse papel de inibir a proliferação e a migração de células do glioblastoma. Então, teria seu papel. Ou o maior consumo, por exemplo, de vitamina C e a redução do risco. Então, tem meta-análises que mostram uma redução de 14% do risco. Por quê? Focada ali no papel do ácido, da vitamina C, do ácido ascórbico, que tem efeitos antiproliferativos e e apoptóticos, levando à apoptose, então protegendo de certa forma. Alguns estudos também têm o desenho daquele formato caso-controle. Então, eles conseguem confirmar algumas desses efeitos protetores, principalmente vindo das vitaminas, como eu falei para vocês, mostrando então essa proteção de micronutrientes. Alguns estudos caso-controle olham especificamente para o cálcio e a sua ação protegendo o glioma. Por quê? Porque ele conseguiria atuar via algumas cascatas sinalizadoras, modificando o DNA. E aí, modificando o DNA, ele induziria a apoptose celular. Então, essa seria a proteção olhando para o papel do cálcio. E em outro grupo importante no fator protetivo seriam os ácidos graxos essenciais, que teriam efeitos terapêuticos também nessas células do glioblastoma. Então, alguns pontos importantes eles foram levantados nesses estudos, falando de micronutrientes e em outras investigações sistemáticas. Tem uma investigação bem legal, muito grande, que ela envolvia mais de 1,2 milhões de adultos em 3 grandes estudos prospectivos. Então, eles pegaram 3 desses estudos que eu mostrei, como se fosse o EPIC,
estudos que têm um acompanhamento prospectivo e juntaram e deu um total de mais de 1 milhão, né? 1,2 milhões. Era, então, Reino Unido, Estados Unidos, principalmente nesses países, nesses dois países, a maioria era Estados Unidos, eu acho, nessa contribuição da corte, mas de fato era um número muito grande de participantes. Eles receberam por e-mail um questionário. Normalmente é um questionário alimentar, semi-quantitativo, todos esses estudos que eu comentei com vocês que mostram a relação de alimentação e um tipo de tumor, usam um questionário alimentar semi-quantitativo. E aí, dependendo do país, né, porque a gente sempre tem essa validação transcultural de questionários nesse sentido, a gente tinha, sei lá, se era país nos Estados Unidos, eram 124 grupos, 124 tipos de alimentos ou bebidas, né, itens. Então, eram 124 questionamentos a respeito da alimentação. E no Reino Unido eram 130. Então, tem, às vezes, essa diferencinha do que é abordado nesses questionários. E alguns ainda questionário, alguns pacientes, em algumas dessas cortes, para reunir-se 1.200.000 pessoas, eles ainda incluíam um recordatório de 24 horas para fazer essa análise de ingestão alimentar, tá? Não foram todos, mas no que excluíram, a gente consegue ver um pool maior de resultados e estudar essa relação. Então, para estudar a associação da dieta, esses autores desse grande estudo, eles avaliaram, dividiram, é uma nova forma de avaliação. Então, não é o nutriente específico, nem a dieta ou um grupo. Eles conseguem separar como se fossem grupos que têm uma relação lógica da proteção ou não. Então, eles transformaram em 29 grupos de alimentos ou nutrientes, sendo que 12 desses 29 eles já tinham sido divulgados em algum outro estudo como aumento, né, associado ao maior risco de glioma. Então, eram estudos ótimos que eles puderam usar? Nem sempre, mas como já tinha uma publicação associando, sei lá, ovo e glioma, então eles também quiseram avaliar o ovo nesse estudo pelo número maior de pessoas e pela chance de mostrar alguma relação ou não. Então, quais foram esses grupos? Eram frutas, no geral, mas aí também tinha frutas cítricas, tinha suco de frutas, vegetais, nozes, grãos e cereais, olhando só a vitamina E, olhando só carne vermelha, olhando só carne processada, olhando só carne de aves, só peixes, álcool, fibra, vitamina C, ovos, como eu falei, produtos lácteos, queijo, café, chá, caroteno, folato, carboidrato, né, do total, proteína no total, gordura monoinsaturada, saturada, poliinsaturada, cálcio e colesterol. Então, vários grupinhos para tentar mostrar essa associação. E além de grupos ou alimentos, vocês viram? Eles também tentaram mostrar se o hábito da dieta em si, né, do padrão alimentar, tinha relação. Então, eles escolheram 3 tipos de dieta, além desses 29 grupos que eu mencionei. A dieta DASH, que tem a relação com a hipertensão, né, que vocês conhecem. A dieta mediterrânea alternativa e um índice alternativo de alimentação saudável, para tentar contabilizar se aquela dieta, aquele padrão alimentar era tão saudável, né? Mais que um, menos que outro. Então, quanto era saudável? A média de idade nesse grupo de participantes foi de 60,6 anos, lá quando começou esse acompanhamento prospectivo. E lembra aquele estudo que eu falei lá antes para vocês, que acompanhou por 14 anos, o EPIC? Esse aqui acompanhou por 12,2 anos. Então, o que os autores encontraram depois de todo esse acompanhamento, toda essa divisão, para tentar mostrar essa relação? Eles encontraram uma fraca evidência para o aumento do risco de glioma associado com o aumento do consumo de todos aqueles grupos. Qual foi a associação que teve, né, para aumentar o risco? Associado com o aumento de consumo de frutas, no geral, frutas cítricas ou fibras, bem como se eu comparasse quem comeu mais com quem comeu menos, ou quem tinha um índice melhor de alimentação saudável com quem tinha um índice pior, a gente consegue mostrar essa diferença quando eu falo da dieta DASH, da dieta do Mediterrâneo e daquele índice. Então, se eu tenho, né, quem mais segue a DASH contra quem menos segue, existe uma relação aí diferente de aumento do risco ou redução do risco.
Então, se eles tiravam esses 5 primeiros anos de acompanhamento, né, foram 12, se eles tiraram 5 anos na tentativa de reduzir esse viés de que começou o estudo e se tornar algo mais natural ao longo do tempo, essa associação que ainda eles encontraram com frutas cítricas e tudo, ela não existia mais, era quase nula. Que é normal, às vezes, acontecer em estudo prospectivo, tirar o período inicial para não ter essa interferência aí do tempo inicial de recrutamento e acompanhamento para esses pacientes. Então, para mostrar aí alguma relação, eu vi ainda não é o melhor estudo, né? Então, nesse que juntou algumas, eu mostrei uma corte inicial, mostrei que o estudo observacional não tem muito resultado que anime a gente. Esse estudo que reuniu 3 grandes estudos prospectivos também não mostrou associação. E aí teve um estudo caso-controle, que aconteceu lá no Irã, também usando um questionário alimentar, com um número de itens parecido com o que eu mostrei agora, eram 123 itens, tentou analisar também o consumo, né, esse padrão de consumo alimentar de alguns nutrientes, e não de um nutriente só. Então, há um grupo de nutrientes, como eu mostrei, e essa relação. Mas os autores também não conseguiram mostrar a relação de risco entre todos esses padrões estudados. Eles dividiram em 4 grupinhos, assim, porque às vezes um padrão era muito semelhante ao outro, ou tinha um nutriente que tinha no outro, então eles não conseguiram mostrar essa relação e o desenvolvimento de gliomas. Então, pode ser um jeito diferente de olhar para dados epidemiológicos de nutrição, olhando grupos de nutrientes, e não vou falar só sobre a vitamina A, porque eu não vou consumir só a vitamina A, vou olhar para um grupo que tem relação com aquele consumo. Então, acaba que vai ser a vitamina A com zinco, com outros compostos. Ele tentando fazer esse agrupamento, ele também não conseguiu mostrar associação para o consumo e desenvolvimento de glioma. Então, olhando os estudos que a gente tem muita coisa a gente consegue achar, como eu falei, desde o papel do queijo, do ovo, mas pensando em nível de saúde pública, ou o que a gente poderia fazer como nutricionista, pensando numa orientação de prevenção, é muito pouco provável que a forma ou o padrão de se alimentar, as escolhas alimentares, seja um ponto de atenção para aumentar essas taxas de incidência e, consequentemente, né, essa alta taxa de mortalidade que a gente tem para glioma. Então, a gente não consegue mostrar muita relação. Existem alguns dados que tentam falar da questão da cafeína também e a relação de maior risco ou maior proteção. No caso da cafeína, né, a proteção com relação ao glioma em alguns níveis. Então, se você consumir até mais de 100 ml de café, você tem um fator protetor. Mas a gente não consegue ter nada assertivo mesmo usando essas grandes cortes. Então, quando eu me questionei se existia essa relação, é porque se você coloca lá numa base de pesquisa nutrição, dieta e glioma, que é o que eu falei que eu mais encontrei, aparecem bastante artigos até, mas a gente não consegue chegar a nenhuma conclusão. Então, provavelmente não deve ser um ponto de atenção quando a gente pensa em escolhas alimentares ou padrão alimentar e um aumento do risco de glioma, olhando principalmente para essa questão dos compostos N-nitroso e a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica. Tá bom? Até mais!